A gente, nessa construção, né, a gente incide alguns espaços, né, e esse tema é bem importante. A gente hoje participa do Grupo Carta de Belém. O Grupo Carta de Belém é um grupo que desde 2009 discute uma análise crítica, né, sobre a economia verde, esse mercado de carbono e toda essa análise, né, que simplifica o tema da biodiversidade num simples elemento, num gás de efeito estufa, no CO2, então, de uma forma simplista, e a gente justamente querendo ver a diversidade, né, na mesa, a diversidade na roda, e eles trazem esse discurso. Então, esse debate ele é um debate muito complexo e feito realmente para a gente não entender, né? Não é à toa que é um monte de sigla, é um monte de palavras complexas e tem uma origem. Então, dependendo de quem está falando, tu entende a fala de onde vem. Né? Esse debate tem uma força muito grande que vem dos bancos. O Banco Mundial é um dos grandes, né, alavancadores desse tema. Então, a gente faz todo um esforço de ter os nossos termos, as nossas linguagens para isso. Então, aqui nós estamos para discutir emergência climática. Existe emergência climática, mudança climática, crise climática, justiça climática. Bom, aonde nós estamos? Onde está a descrição do que quer dizer cada coisa dessas? Então, a nossa primeira alerta é isso. A emergência climática não pode passar por cima dos nossos debates, das nossas análises, da necessidade que a gente vive. A gente acabou de passar por um apagão de participação no Brasil. Ninguém teve espaço e todos os espaços de participação foram destruídos. Um dos poucos espaços que não foram destruídos, né, que foram mantidos pela luta dos movimentos sociais, foi do Conselho Nacional, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que garantiu a denúncia, né, e a documentação do que aconteceu nesse último período. A gente sabe que não está para todos e todas iguais. Alguns sofrem mais que outros. Esses alguns são os trabalhadores e trabalhadoras, né? Não é a elite que sofre mais. Então a gente sabe que sempre isso vai respingar. A gente também vem participando hoje da frente contra o acordo União Europeia e Mercosul. A gente acredita que esse acordo União Europeia e Mercosul vai agravar essa visão colonialista que tem no nosso país e que vai piorar a crise com o agrotóxico, com a mudança do uso do solo, com a questão energética das energias, né, como está aí o MAB que traz energia para quem e para quem. Não existe energia limpa. Esse discurso de que o solar, eólico é limpo é uma grande mentira, né? Todos eles exigem mineração. Tá aí os companheiros do MAN para nos trazer, né, a informação de que todos esses processos, carro elétrico é mineração. Então, cada escolha que a gente faz, escolhe algum lado, escolhe algum povo tradicional, escolhe algum território. Então, hoje a gente tem um mapa, por exemplo, de que o mapa de mineração do Rio Grande do Sul hoje atinge 80 assentamentos de reforma agrária. Quantas aldeias indígenas, quantos territórios quilombolas, quantas, né, áreas estão hoje comprometidas por isso? Então é muito importante a gente avaliar e ter essa análise. Então, o que a gente tem vendo é que essa relação toda com a emergência, né, tem que ser assim, é quase um processo para fazer cumprir lei, né? Essa é lei para cumprir lei. Então a gente precisa realmente ter uma moratória. Eu acho que não adianta mais esse discurso, a gente precisa moratória do licenciamento de desmatamento, moratória de criação de hidrelétrica, moratória de processos energéticos, até que a gente tenha realmente segurança para poder que esses processos não venham a comprometer territórios e comunidades. Então eu acho que é bem importante a gente também mudar um pouco o discurso, porque esse discurso tecnicista, ele precisa de uma politização. A gente sabe que a gente está falando de luta de classes, a gente está falando que tem alguns que têm poderes distintos de outros, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma pessoa que não tem o transporte público, né, e está aí, né, o companheiro Matheus que lutou também pelo passe livre de Porto Alegre, né, é importante. Por que a gente não tem o direito de ir e vir em Porto Alegre? Por que as comunidades da periferia são segregadas a partir do transporte? São temas importantes. Por que o estudante não pode circular mais na cidade, né? Por que então toda a especulação imobiliária da cidade não paga pelo custo? Hoje a especulação é que ganha com a qualificação da cidade. Então, eu acho que o tema da emergência é muito mais, a gente precisa, né, de soluções, e não são as soluções de geoengenharia das grandes empresas que foram as mesmas que nos trouxeram até aqui. A gente precisa de soluções dos povos. Hoje, a técnica, se quer se falar de técnica, a técnica mais garantidora de qualidade ambiental é a territorialização dos povos. São os povos dos territórios, é uma técnica garantida que funciona. É só olhar o mapa que a gente vai ver que os territórios mais preservados é onde tem povo indígena, povo como quilombola. Esses são os territórios que a gente tem que garantir. Então,
realmente é bem importante que a gente vê. Outro tema que eu trago um alerta, que é isso. A gente está vendo hoje, né, a gente viu, saiu na notícia, né, o governador, né, agradecendo o MST. Né? Então, a gente tem uma outra lógica que está acontecendo, que é a Solidariedade SA. Ou seja, as empresas que não pagam imposto, não pagam multa ambiental, que fazem várias relações econômicas de benefícios em frente ao Estado, e depois vem bancar de boazinha, né, e fazer uma doaçãozinha ali. Então a gente está vendo a Melnick aqui em Porto Alegre fazendo isso, a gente vê a indústria da farmacêutica fazendo isso. Então é importante que a gente tenha uma análise crítica disso, que é bem importante, né? Também, né, como o Everton falou, a APDEMA, espaço importante do movimento ambiental, né, os espaços do Conselho. A gente também vem construindo um PL nacional, tem um tratado vinculante internacional que é cobrar das empresas, né, um tratado vinculante para responsabilizar as empresas por violações de direitos humanos internacionalmente. Isso hoje não existe, né, e as empresas escapam pulando de país em país. E também no Brasil nós estamos construindo um projeto de lei, já está no Congresso, que também responsabiliza, são direitos para os povos, responsabilidade para as empresas, que cobra das empresas essas iniciativas. Nós acreditamos que hoje o principal agente a ser enfrentado é o poder corporativo que captura os processos que a gente tem. Então a gente precisa, né, a Assembleia é capturada pelo poder corporativo, a gente vê o poder do agronegócio, o poder da mineração, o poder desses grandes conglomerados econômicos, que são eles que fazem essa alteração. Então o Rio Grande do Sul perdeu leis, né, o nosso Código Florestal, né, acho que um dos responsáveis, toda a flexibilização do Código Florestal gerou o que a gente está vivendo hoje. Toda a flexibilização do Código de Mineração gerou isso, o Código das Águas gerou isso. Então, a gente vê um processo todo de flexibilização que hoje nem licenciamento mais precisa. Se tu vai fazer vários empreendimentos, não tem mais licenciamento. Porto Alegre está assim, o Estado está assim. Então, esse realmente são coisas que mudariam a realidade, são coisas concretas e não um discurso, né? E que, sabe, lembrando de onde é que nasceu essa política no Estado, nasceu no governo Ieda com Belfrão Rosado, que depois que saiu do governo abriu uma consultoria ambiental para usufruir do que ele construiu na política pública. Então, gente, eu acho assim, ó, mais espaços desses, precisamos construir mais espaços para poder nos ouvirmos e organizarmos a nossa incidência nesses processos que nos dão tanto prejuízo, né? Valeu, galera, um abraço.